Vamos lá, meus irmãos, minha irmã. Graça e paz mais uma vez, já oramos. Amém. Graça e paz a todos. Como é praxe, nós gravamos as nossas aulas para que vocês possam utilizar esse material futuramente e nós também, no seminário, possamos disponibilizar para outros alunos no futuro que pretendem fazer esse curso via EAD ou enriquecer outros irmãos e irmãs. Tá bom, meus irmãos? Eu sempre gosto de avisar isso, porque como está sendo gravada essa aula, a gente pode acabar utilizando. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Combinado? Amém. Hoje é a nossa segunda aula de introdução ao Antigo Testamento. Nós estamos trabalhando sobre esse tema. Estamos usando alguns materiais, como esse daqui, que é do Arthur Jr., e o outro livro que eu passei para vocês no grupo, e nós estamos assim, que é o livro do nosso querido irmão Ellison, e então a gente vai agora, como é costume, no início da nossa aula, eu vou ler um texto bíblico. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5, quero ler aqui o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Eu me recordo nos dias do seminário que o nosso professor que dava aula de Bíblia e alguns que davam aula de Velho Testamento, eles perguntavam assim: por que se prega muito pouco sobre o Velho Testamento? Ele fazia essa pergunta para nós e nós dávamos ali as nossas respostas. Antes de ler o texto, por que vocês acham que nós pregamos muito pouco sobre o Velho Testamento? Qual é o motivo ou quais são os motivos? O primeiro, eu acredito que é o pouco conhecimento, né? O fato de ser escritos mais antigos, né? A familiaridade com eles, acho que intimida um pouco o pregador. Acredito que seja isso. Gil, irmã Cleusa, irmão Júnior. Eu acho que o Novo Testamento, a mensagem ela é mais direta, né? Então, como o irmão falou, a familiaridade é maior, a intimidade é maior. A gente já está diante do texto e a ênfase maior é explicitamente sobre Jesus, quanto que o velho não. Exatamente. Muito bom. Muito bom comentário do pastor Johnny e do Júnior. Gil e irmã Cleusa, o que vocês pensam? É a mesma coisa? Pastor, eu acredito... Está sem o áudio, irmã. Deixa o Gil vai falar e depois a senhora fala. Pois não, Gil. Primeiro eu peço desculpas porque eu acho que a minha internet está oscilando um pouco. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Estamos. Eu acredito que o Novo Testamento ele é bem mais claro, né? Justamente porque ele traz luz, né, sobre tudo aquilo que é um pouco complexo no Antigo Testamento. E eu acredito que essa complexidade, principalmente dos preceitos, das coisas da lei, isso acaba inibindo um pouco a pregação sobre as coisas do Velho Testamento. Muito bom também, Gil. Irmã Cleusa, pode falar, minha irmã. Pastor, eu também penso assim, porque o Antigo Testamento, né, ele, além que ele falou, a gente fala lei, fala uns preceitos, falam bastante coisas que às vezes fica difícil do entendimento. E no Novo, você já tem uma visão mais ampla, que você consegue entender melhor. Joia. Muito bom, minha irmã. Muito bom mesmo. Os irmãos estão de parabéns. Os irmãos estão de parabéns. Falar o quê? Vou parar de dar essa aula. Já deram a síntese, já. Explicaram com muita facilidade um assunto tão complicado. Parabéns, viu? Todos vocês. O pastor Johnny, quando falou sobre a complexidade e a falta de conhecimento, o Júnior, o Gil e a irmã, quando falaram sobre essa questão, né, da familiaridade, é verdade. O Novo Testamento ele já traz a síntese da revelação. Já traz
já traz os detalhes dos mistérios, já traz o Filho de Deus, o projeto da salvação. Agora, olha que interessante. Agostinho de Hipona falava que o Antigo Testamento era o botão da rosa. E o Novo Testamento é a flor desabrochada. Mas para que essa flor desabroche, ela tem um botão, ela tem toda uma estrutura, ela tem uma beleza que é misteriosa. E a nossa fé cristã, ela está fundamentada na tradição judaica cristã. Ou seja, quando eu pego o cristianismo pelo cristianismo, eu já dou uma resposta às pessoas. Mas para que a minha resposta seja assertiva, poderosa e embasada na revelação, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter esse conhecimento bem abundante do quê? Do Velho Testamento. Então, o que acontece? O Velho Testamento, de uma forma direta, ele é importantíssimo e não se prega, muitas vezes, no Velho, também por medo e desconhecimento. Principalmente não pelo fato da história em si, mas como aplicar aquela história no Novo Testamento. Então, o pregador fica meio perdido e ele fala, não, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou entrar no assunto do sábado. Eu não vou falar da circuncisão. Eu não vou falar dos 10 mandamentos. Eu não vou falar sobre, por exemplo, o período mosaico, as leis mosaicas. Não, eu vou me perder. Eu não vou falar da lei. Eu não vou falar das histórias. Eu não vou falar porque... como que eu vou explicar que Davi arrancava a cabeça das pessoas? Aí as pessoas tentam pular isso. Só que no momento que pulam, eles não se aprofundam em lições. E o fato de não se aprofundar nessas lições, perdem aquela compreensão que os apóstolos e Jesus e a igreja primitiva tinham. Por que eles tinham? Porque eles estavam fundamentados em aonde? No Velho Testamento. Então, para todos os judeus dos dias bíblicos, e para a igreja cristã dos dias bíblicos, judeus ali do Novo Testamento, eles tinham uma familiaridade profunda com toda a história do Velho Testamento. Então, ao ler qualquer passagem, seja um livro histórico, poético, seja o Pentateuco, eles sabiam do que se tratava, porque fazia parte da cultura deles. No momento que essa mensagem do Novo Testamento chega agora num povo gentil, aquele povo gentil ouve a boas novas, o Evangelho, o Novo Testamento. Mas ele não conhece necessariamente o Velho Testamento. E então, muitos gentios tiveram um contato muito grande com o Novo, mas não tiveram um contato muito grande com o Velho. Isso, ao longo da história da igreja, trouxe sérios problemas. Por isso que conhecer o Velho Testamento e dominar o Velho Testamento só nos traz segurança para trabalhar melhor e manifestar de uma forma mais bela a flor desabrochada, o perfume exalando, sem erros. Porque aí a gente vai para o novo, faz a ponte com o velho, e quando a gente faz a ponte com o velho, traz aplicação para o novo, e isso enriquece a nossa vida. Entendeu? Estou falando tudo isso porque, como é praxe no início da aula, eu gosto de ler um texto. Então, agora eu queria ler um texto rapidamente com vocês, que é Josué capítulo 5, do versículo de número 8 ao versículo de número 9. E quem achou pode ler para nós, por favor. Vamos lá. Josué 5, do 8 ao 9. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal, meus irmãos, Gilgal. Gilgal é um lugar fantástico para o povo de Deus. Quero fazer uma breve síntese. No início da pandemia, Deus me deu uma série de mensagens sobre o livro de Josué, e hoje eu fui fazer minha caminhada, e eu acabei ouvindo essa mensagem, que o tema era circuncisão e sacrifício de amor. E ali eu trabalhei muito sobre essa questão de Gilgal,
e eu falei muito sobre circuncisão. E por que eu estou pegando aqui esse texto, né? Pode ver. Leia para nós novamente o versículo 9. Por favor, pastor Johnny. Pois não. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Essa palavra, né, eu removi a humilhação sofrida do Egito, na realidade, ela nasce como se fosse um significado teológico. Um significado teológico. Olha que interessante. Quando nós falamos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, Gilgal, que o Senhor removeu a humilhação causada no Egito, lá em Gilgal, e Gilgal passou a ter essa conotação, não é que Gilgal, literalmente, significa isso. A palavra Gilgal é uma roda ou rolo. Mas, na realidade, ele recebe esse novo significado como uma leitura teológica. Por quê? Olha que interessante. Quando o povo de Deus saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, uma nova geração nasceu ali e cresceu. E quando eles nasceram e cresceram, durante aqueles 40 anos não foi feita a circuncisão naquele novo contingente. Moisés morre, Deus levanta Josué, e Josué, então, literalmente começa a fazer a travessia do Jordão, e aí ele chega nessa região, que é em Gilgal, que é o primeiro acampamento dos hebreus na terra de Canaã. Então, Gilgal era uma cidade, e essa cidade ela tem, para o povo de Deus, um fator muito importante, porque foi a primeira cidade que eles se acampam, eles retornam, depois de 400 anos, literalmente eles voltam para casa, e é em Gilgal que eles ficam. Então, pensem vocês na alegria que era pôr de volta os pés em Canaã, e estar na sua casa, e o significado que representava essa cidade aonde eles se estabeleceram. Uma alegria inenarrável. No entanto, o que acontece? Havia algo que eles precisavam fazer, que era o quê? A circuncisão. Para que eles pudessem agora conquistar todas as demais terras, eles precisavam remontar ao quê? Àquilo que Deus tinha deixado ao pai da fé, que era Abraão. Ao que também Moisés fez, ao que a própria esposa de Moisés fez, porque Moisés, mesmo tendo sido separado por Deus no Sinai, ou melhor, na sarça, no deserto de Midian, logo depois que ele estava indo ao Egito para libertar o povo, os filhos dele não eram circuncidados, lembra disso? E a Zípora pega e faz a circuncisão e joga inclusive os prepúcios dos meninos nos pés dele, dizendo: você é um homem sanguinário. Ou seja, ele estava indo fazer a obra de Deus, mas ele não estava cumprindo a aliança de Deus na família dele. E Deus então ia matar os filhos, e Zípora fez a função de líder nessa hora, já que ele não foi. Olha que interessante, né? Moisés teve a experiência da sarça, mas não vigiou. E Zípora socorreu. Por quê? Porque a obra de Deus ela é feita em aliança. E qual era o grande significado de que você pertencia a Deus? A circuncisão. E aqui em Gilgal, quando eles sentam nesse acampamento, e ali eles são desafiados por Josué, os sacerdotes fazem ali a circuncisão, e quando fazem a circuncisão, vem esse significado: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Ora, mas eles não tinham saído do Egito há 40 anos atrás? Tinha. Mas ainda tinha coisas do Egito dentro deles. Mas no momento em que eles estancam, por meio dessa atitude de fé, Deus revela para eles aquilo que realmente significou. Hoje eu removi de vocês a humilhação, ou o opróbrio, ou a vergonha pública que foi gerada lá do Egito, que vocês arrastaram durante 40 anos, mas esse ato de fé de vocês hoje fez toda a diferença. E depois eu até indico para vocês ouvirem essa mensagem que eu falei sobre circuncisão. São duas mensagens, modéstia à parte, fantásticas.
Por que elas são fantásticas? Porque eu faço uma correlação da circuncisão, do que ela representa, e vou trabalhando da circuncisão no Velho Testamento, e vou trabalhando inclusive no Novo Testamento. Só o último detalhe. As mulheres passavam pela circuncisão? Ué, então elas não precisavam fazer a circuncisão? Em tese, não, porque elas estavam debaixo da autoridade de um homem. Mas a circuncisão da mulher era onde? No coração. Então, na realidade, a própria circuncisão do homem não é um ato físico pelo ato físico. É um ato do coração. Isso nos faz lembrar os princípios da graça, que sempre estiveram permeados em toda a revelação de Deus desde a criação no Éden. Fantástico, não, irmãos? Porque podem ver que nesse episódio aqui, Acã, aquele mesmo que escondeu a capa à Babilônia e o ouro e a prata, ele fez a circuncisão. Mas ele não tinha circuncisão no coração. Olha que interessante, hein? Mas tem um outro episódio aqui que também, irmãos, é fantástico. Há uma mulher que é uma habitante de Jericó, que é Raabe, que ela não estava aqui em Gilgal, mas ela estava em Gilgal no coração. E ela foi salva. Ora, Deus salva Raabe e a casa dela, sem passar pela circuncisão. Ela não passa, mas possivelmente tinham homens ali. Eles não fizeram a circuncisão naquele momento, que até então Jericó não tinha sido destruído, vocês vão ver isso, né? E o que acontece? Jericó vai ser destruído logo abaixo. Então Raabe não passa pela circuncisão porque ela é mulher. E a família dela, o pai e os irmãos não passam também. Mas eles acreditaram no Deus de Israel? Acreditaram. Foi uma atitude de fé? Foi. Foi de atitude de entrega? Foi. Eles foram na contramão do mundo? Foi. Ora, pastor, mas e aí, pastor? E aí que Deus olha a fé. E essa fé que é realmente poderosa, ela mais cedo ou mais tarde se repercute em atos. Pode ver, irmãos, o que é o batismo? O batismo é a demonstração exterior da fé interior. Agora, se eu não tenho essa fé interior, eu entro como um pecador seco e saio como um pecador molhado e não vai mudar nada, porque faltou o quê? Faltou a fé interior. Sobrou atitudes exteriores, mas faltou a essência. Então, conhecer esses detalhes do Velho Testamento nos fazem nadar no Velho Testamento com segurança, com propriedade, fazemos as correlações, as aplicações, e isso cria em nós uma autoridade maior. Então, eu deixo essa breve meditação para vocês e vamos para os nossos slides, tá bom, meus irmãos? Depois, se quiserem, ouçam lá essas duas mensagens, eu acho que elas realmente valem a pena, e depois eu passo o link para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Não. Não? Podem ver que no Novo Testamento a gente não faz circuncisão, mas nós temos o batismo, que é a circuncisão do Novo Testamento. E hoje nós somos circuncisos todos no coração, né? Exatamente. Agora, irmã, essa palavra era só do Novo Testamento ou é do Velho? Ela vem do Velho para o Novo. Sim, mas a palavra circuncidai o vosso coração está lá no Velho também. Tá. Aliás, ela está no Velho. Nós entendemos que no Novo ela ecoa, porque é um princípio de fé. Verdade. Magnífico, não? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos agora para o slide. Nós paramos na semana passada aqui sobre o cânon. Então vamos aqui, deixa eu abrir aqui. E a gente vai continuar a partir daqui. Nós tínhamos lido essa parte, essa porção. Joia, nós já lemos, né, a palavra que vem do vocábulo grego, cânon, que tem a ver com régua, padrão, norma. Nós trabalhamos isso, nós falamos sobre a inspiração e mostramos que existe livros que são canônicos e livros que nós consideramos apócrifos, que não são canônicos, ou outros chamados deuterocanônicos, né? Então, aí nós paramos nesse slide, nós começamos a ler esse slide e paramos aqui. Estão vendo bem? Conseguem compreender? Sim. Perfeito? Então, agora, irmãos, vamos lá.
Deixa eu só pedir aqui. Pastor Johnny, pode ler para nós, Pastor Johnny? Pois não. Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2. O cânon. A partir do sínodo de Laodiceia, 360, os livros da Bíblia são chamados canônicos porque a Igreja os reconhece como normativos para a fé e para a vida dos fiéis sobre a base do seu conteúdo objetivo. Pode continuar? A gente já até comentou um pouco sobre os concílios e paramos exatamente aqui. Agora pode ler. A Igreja definiu formalmente a extensão do cânon do Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563. Foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Embora a questão seja colocada deste modo pelos católicos, não podemos prescindir da história da formação do cânon de ambos os testamentos. Convocado pelo Papa Paulo III em 1546, reuniu-se no Tirol italiano, na cidade de Trento. Também foi guiado por outros papas, Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório XIII, Sisto V, com a duração de 18 anos e concluindo seu trabalho somente em 1563. Foram realizadas 25 sessões plenárias em 3 períodos diferentes, de 1545 a 1547, de 1551 a 1552 e de 1562 a 1563, quando todas essas sessões foram solenemente promulgadas em sessão pública. Joia, aqui está dando aquela explicação, como eu mencionei para vocês, histórica, sobre essa questão. Os nossos livros, textos e outros materiais vão trabalhar sobre isso, vão explicar. Um dos fatores que a gente vê o nome de muitos papas é natural, porque vocês têm que lembrar que depois do ano 500 até por volta da Reforma Protestante, houve um domínio de quase 1000 anos da Igreja Católica Apostólica Romana. E os líderes católicos, eles sempre estavam ao redor do Papa, resolvendo essas questões. Depois de 1500, como sabemos, já vem a Reforma Protestante, então o cristianismo sempre vai ter, depois da Reforma, essas duas vertentes, o catolicismo romano e o protestantismo. É natural que quando nós tratamos de assuntos da história, a gente tem que remontar, tem que explicar e tem que falar. E muitas coisas que foram feitas em muitos concílios nós não concordamos. E uma outra coisa importante, irmãos, isso tudo não vai cair na prova, são informações úteis, e é importante a gente também, quando for ler o material, por exemplo, quando a gente vai pegar as Institutas de Calvino, Calvino falava muito contra o catolicismo, mas muito. Então, a teologia sistemática de Calvino nas Institutas, ele está comentando sobre um ponto, e logo na sequência ele já vai falar contra o papado, contra as doutrinas católicas. Por quê? Diferente dos nossos dias, hoje nós temos força como povo protestante. Então, hoje nós nem se preocupamos muito com o que o Papa fala. Por quê? Ele é uma autoridade entre os católicos. Para a igreja evangélica, não. Nós respeitamos, porque de repente uma decisão dele pode ser até uma decisão que colabore com algo que nós acreditamos. Então, fortalece a ideia cristã. Mas é natural que muitas outras coisas eles vão pensar de forma contrária. Então, nós respeitamos, nós questionamos, discordamos e convivemos de forma aparentemente harmoniosa, ou tentamos viver em harmonia, no que se diz respeito ao seguinte: nós não pensamos assim. Respeitamos quem faz e discordamos, mas a gente tem que saber lidar com essa questão da discordância. Por exemplo, a questão da idolatria. É comum que um cristão não concorde com a idolatria e que ele fale contra, mas a gente tem que saber falar contra também respeitando. Por quê, irmãos? Porque o respeito faz parte da vida, né? A gente não pode, em nome de Deus, desrespeitar ninguém por causa daquilo que ele crê, faz ou escolheu. Porque senão a gente estará cometendo, eu diria, até um pecado. O fato de nós falarmos o que é certo, o que é errado a partir da palavra de Deus não é errado, mas o fato de falarmos ofendendo se torna errado. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, irmãos. Será que nós, dentro da igreja evangélica, não temos pecado? Será que nós não temos coisas para arrumar? Então, muitas vezes, a gente tem que também dar o direito da dúvida de que precisamos ter um discurso honesto conosco. Precisamos tratar dos nossos assuntos
E podem ver como nós somos, eu diria, muitas vezes, paneleiros. Quando é um pecado nosso protestante, a gente tolera. Quando é um pecado católico, a gente não tolera. O pastor que garfou o cofre da igreja, a gente fala, não vigiou, né? O pastor que adulterou, a gente fala, a carne é fraca, a irmã também era bonita, deu em cima. Mas aí o parente que é católico, que é idólatra, a gente fala, vai para os quintos dos infernos. Ou seja, tudo é pecado. É tão feio quanto. E a gente tem que ser honesto de falar, não, o irmão roubou, é pecado, adulterou, é pecado, se arrependeu, que Deus tenha misericórdia. Ele está na idolatria, é pecado, se ele se arrepender, Deus perdoa. Mas perceba, a gente geralmente adoça os nossos amigos e condena os nossos oponentes. Isso é uma atitude, eu diria, muito feia. Então, assim, quando a gente trata da história, dos concílios, é importante a gente saber dessa questão, mas uma coisa que eu queria destacar, irmãos, guardem isso no seu coração. Essa questão da canonicidade não dependeu necessariamente da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela nasce a partir do ano 300. No ano 500, ela começa a ter as heresias. Mas até o ano 500, o cânon já estava definido. Até o ano 500, a tradição cristã, que eram 500 anos, já sabia o que era sagrado e o que não era sagrado. A Igreja Católica, depois, como instituição dominante, ele só pontuou, acrescentou, se sentiu no direito. Mas nós não dependemos deles. Nós sabemos que essa pauta da preservação dos livros sagrados não está nos católicos, nem nos protestantes, nem na própria igreja primitiva, e mesmo na vida dos apóstolos. Isso é uma pauta que está nas mãos do Espírito Santo de Deus. E ele usou o seu povo no Velho Testamento e usou os apóstolos e os discípulos no Novo Testamento. E depois, ele preservou isso no seio da igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, essa pauta é dele, é sagrada. Tá bom, meus irmãos? Só para vocês descansarem. É que nem hoje, por exemplo, irmãos, quando alguém fala assim, Pastor Rai, a igreja é dominante, a igreja vai ser triunfante, a igreja de Jesus? Ou será que a igreja de Jesus ela vai passar por problemas e ela vai acabar? Esses dias nós até compartilhamos no grupo de WhatsApp do nosso seminário, algumas semanas atrás, um assunto sobre que o cristianismo vai acabar. E aí teve um teólogo comentando sobre isso e tal, depois eu até dei uma explicação no grupo. A pergunta que vem é, a igreja é de quem? De Cristo. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é triunfante? É triunfante. Quando ela é triunfante? Para sempre, irmãos. Isso é uma pauta divina. É uma pauta divina. Deus sempre preservará os seus 7.000 que não se dobram a Baal. Sempre. Pastor, mesmo no período da Igreja Católica? Sim. A gente vai estudar em história eclesiástica os remanescentes. Sempre vai existir. Sempre vai existir um remanescente. Porque isso é uma pauta divina, não é humana. Nós participamos algumas vezes, e até parece que a gente manda alguma coisa. É que nem quando a gente está no culto, e Deus está abençoando, a gente acha que a gente é especial, mas na realidade é a graça nos banhando. Porque se a graça sair, a gente está perdido. Então, na realidade, nós somos só instrumentos. E louvado seja Deus quando temos essa clareza de que ele é o autor de tudo e a gente só está ali sendo coadjuvante. Eu fiz essa explicação, irmãos, para poder apaziguar essa questão do domínio, do controle. Quem é que controla as nossas igrejas? Quem é que está no controle de tudo? É o Espírito Santo de Deus. É ele que continua convencendo pecadores há 2.000 anos. É ele que continua atraindo pessoas para querer nesse livro sagrado. É ele quem nos regenera, é ele que nos salva. E ele nos põe num corpo chamado igreja local, que tem o CNPJ, tem uma denominação, mas não é a denominação, não é o CNPJ, quem faz tudo é ele em nós. Amém, meus irmãos? Então, estou falando isso para mostrar que mesmo que aparentemente, muitas vezes, em nome do nosso título, prestígio, cargo, pareça que a gente domina, mas a gente não domina em nada, a gente é só instrumento do chefe. A gente é mero serviçal do amado da nossa alma. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Paz, minhas irmãs! Vamos lá, vamos continuar lendo. Aqui, pode ler, pastor Johnny? Agora. Material utilizado. Pedra. Inicialmente, a palavra de Deus. Pedras.
Pedras, Êxodo 34, 4. Deixa eu ver aqui de onde essa moto é. Irmãos, eu vou pedir a gentileza para os demais irmãos só desbloquearem o microfone quando for falar, porque aí o som não ecoa. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Imagina. Material utilizado. Pedra. Inicialmente, a palavra de Deus começou a ser escrita em pedras. Êxodo 34, 4. Concordam com isso, meus irmãos? Sim. A revelação de Deus foi oral. Deus falou. Só com Abraão? Claro que não. Esse domingo eu preguei e fiquei só na minha introdução. E na realidade, o tema que eu trabalhei foi Deus escolheu habitar entre nós. Eu comecei uma série de mensagens baseada no Templo de Salomão. E eu estava passando esses acontecimentos desde quando Deus se revelou e Deus escolheu habitar. Deus se revela para Adão e para Eva e fala com eles. Deus se revela para Sete. Deus se revela para Caim e para Abel. Deus conversa com eles. Deus se revela depois para Enoque. Fala com eles. Deus se revela para Noé. Ou seja, Deus falava com seus servos. A revelação de Deus ela era oral. E com Abraão? Abraão começa então um projeto com ele e com a sua família. Por isso que ele é o patriarca, ele é o primeiro patriarca. Mas a revelação então com Abraão, que depois culmina em Moisés, durante esses praticamente 500 anos, porque eu não sei se vocês sabem, Abraão viveu por volta do ano 2000 a.C. Moisés por volta do ano 1500 a.C. Ou seja, a história dos patriarcas, eles acontecem por volta do ano 2000 a.C. Então, no ano 2000 a.C., Deus separa Abraão e a maneira em que Deus revela a sua palavra é pela tradição oral. Abraão também, de forma oral, transmite a Isaac e a Jacó. Deus também fala com Isaac, Deus também fala com Jacó. E assim eles transmitem aos seus filhos e aos que vivem ao seu redor, tanto esposa, quanto netos, quanto também empregados e servos. Ou seja, durante esse período, chamado período dos patriarcas, até Moisés era tudo tradição oral. No momento que eles vão para o Egito e ficam lá durante 400 anos, como que eles sabiam qual era a vontade de Deus? Era a tradição oral. Os patriarcas falaram para os filhos, os filhos passavam para os netos, os sacerdotes sabiam daquilo porque ouviram por parte dos seus líderes, do passado, dos patriarcas, então ensinavam às suas ovelhas. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Nos dias de Jacó, Levi, ele era um sacerdote aprovado? Nos dias de Jacó viveu, que teve ali seus 12 filhos, tinha um filho chamado Levi. E Levi, ele era já um levita aprovado? Sangue no olho, se eu não me engano. Sangue no olho? O que vocês acham? Ele não era sacerdote, pastor? Deixa eu até ver aqui para não falar bobeira. Pastor, eu não entendi a pergunta. Não entendeu? Nos dias de Moisés, vamos lá, vou tentar traduzir melhor. Nos dias de Moisés, quando ele está lá no deserto, a mãe dele, a irmã dele e o irmão dele já eram levitas, certo? Lembra do filme Os 10 Mandamentos? Os 10 Mandamentos, o clássico do... Sim, Arão já era... Já era um levita, não era? Era Sim. Ou não era? Arão já era. Já era um levita. Ou seja, eles ali, Arão, Miriam, já era uma família de levitas. Eles já faziam o papel do quê? De pastores de Israel. Podem ver que lá no livro do Êxodo, Deus fala, vai lá e chama Arão para ir com você.
já que você tem dificuldade de falar, etc. e tal, porque ele já era um líder. A mãe de Moisés já era de uma família de levitas. Moisés nasce numa família de levitas. Moisés é da linhagem dos levitas. Só que ele foi criado como filho da filha de Faraó, e depois ele tem esse conhecimento de que ele é um hebreu. Bom, vamos lá. Nos dias de Moisés, os levitas já faziam o trabalho de pastores de Israel? Já. Sim. Concorda? Mas 400 anos antes, lá nos dias de Jacó, em que eles pegam José, joga lá na cisterna, Levi já era um sacerdote? Não, Levi já era um sacerdote ou ele era um gadareno? Não era, não. Hã? Era um assassino. Mas não era mesmo. Não era, não. Não era Ainda nada. O homem era ruim. Não Lembram era disso? nada. Lembram daquele episódio em Gênesis Sim. 34? Que tanto Simeão, né? Simeão Simeão. e Levi matam todos os siquenitas? Lembram disso? Sim, sim. Sim. Ali, a gente vê que Levi e Simeão... Vem cá, fazer outra pergunta aqui. Os irmãos já tiveram geografia bíblica. Onde está a tribo de Simeão nas 12 tribos de Israel? Vou deixar pro Gil responder essa aí, pastor. A gente passou sobre isso em geografia bíblica. Verdade. Então, mas olha, é interessante, né? Onde está a tribo de Simeão? Não está. Nas 12 tribos de Judá? Não está. Ele está no primeiro momento, mas depois ele não se perpetua. Por quê? O pecado de Levi e de Simeão, quando a bênção de Jacó vem sobre eles, Deus diz que eles iriam se espalhar na terra, por causa que eles cometeram pecados muito feios. No entanto, Simeão desaparece, é incorporado na tribo de Judá, mas os levitas, misteriosamente, se tornam pastores de Israel. Possivelmente por um gesto de arrependimento. Possivelmente, eu deduzo. Nesse período de 400 anos, essa família, que era uma família de uma tribo a mais, passa a ser a família pastoral de Israel. Olha que fantástico. E agora essa família, que é a família pastoral de Israel, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? A tradição oral que começou lá atrás, na geração antediluviana, mas se consolidou na vida de Abraão, que é o primeiro patriarca, que passa por Isaac e Jacó, e depois eles vão para o Egito, quem dá continuidade e preservação na tradição oral é a família de Levi, que são os pastores de Israel. E durante os 400 anos lá no Egito, eles cultuavam a Deus, e quem ensinava os oráculos de Deus eram os levitas, sacerdotes e levitas. Quando vem Moisés e liberta o povo, e aí Moisés também é um levita, eles vão para o deserto, e lá no deserto Deus então dá o quê? A lei. E ali começa o quê? A revelação escrita. Mas quando começa a revelação escrita, não começa com Moisés, começa com Deus escrevendo na pedra. Deus dá o passo inicial. E aí acaba-se a tradição oral e começa agora a tradição escrita. E aí logo na sequência no Sinai Deus fala, agora escreve, Moisés, tudo que eu estou te falando e diga ao meu povo. E ele começa a escrever. Então a escrita começa com Deus escrevendo na pedra e depois passa a ser com Moisés. E aí começa, então, isso que nós chamamos da revelação escrita. E aí Moisés escreve a história desde o início da criação, a história antediluviana, do dilúvio, pós-dilúvio, a história dos seus ancestrais e a história dele, e aí culmina na vida de Moisés. Então Moisés faz isso. Fantástico, não, meus irmãos? Vocês já tinham essa perspectiva? Talvez não. Então, isso tudo vai ser parte do quê? Isso tudo faz parte do quê? Da revelação. Nós vamos trabalhar mais isso em teologia sistemática, tá bom? Em teologia sistemática, nas doutrinas da teontologia, a gente vai trabalhar com mais detalhes isso. Mas eu estou passando tudo isso por quê? Porque aqui a gente viu que o material utilizado, né, na escrita começa com a pedra. E aí depois, vamos lá, vai para o papiro. Estão vendo aí? O papiro.
Aí está aqui dizendo mais ou menos, né, como que era feito, eram as hastes de papiro, separando a casca, cortes em fatias, pano para cobrir, pedra plana, pedra de polimento e macete para bater, criando assim, seria essa folha, que aí eles começam a utilizar. E aqui também agora tem outro material que é o pergaminho. Leia para nós, pastor. Pergaminho, feito pele de caprino, é isso mesmo? Caprino, Caprino seria a cabra ou bode. Perfeito. Feito então de pele de caprino ou ovino, preparado com alume própria para nela se escrever e também utilizada em encadernação. A técnica foi aperfeiçoada no antigo reino de Pérgamo, nome que originou sua denominação. Ou seja, o pergaminho é um pouco mais recente, né? No entanto, você vê, também era outro material usado. Começou com a pedra, pelo dedo de Deus, foi para o papiro e depois para o pergaminho. Então, esses materiais eram muito utilizados, principalmente o quê? O papiro e o pergaminho. Que depois, pode continuar lendo para nós? O rolo. Os livros antigos eram escritos em rolos, chegando a 9 metros de comprimento, por isso acomodava os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, que são classificados como o livro da lei. Olha que interessante, né? É um rolo de 9 metros, irmãos. Por isso que muitas vezes, olha que lindo, né? Imagina você ir para a sinagoga, você ali, João Batista, Jesus, e chegava o sábado, dia de adorar a Deus, e ali o sacerdote abria o rolo e começava a ler de onde tinha parado, e depois os demais irmãos ali na sinagoga ou no templo começavam a debater aquele assunto, e era assim. Por isso que na semana passada a gente trabalhou bastante sobre aquela ideia da biblioteca, né? É claro que isso não era um padrão, poderia ter também rolos separados, mas geralmente eles tentavam unir. Por exemplo, o profeta Isaías era o rolo de Isaías. O primeiro livro e o segundo livro de Samuel era o rolo de Samuel. O livro de Reis. Então, havia, sim, livros menores. Por exemplo, Zacarias é um livro pequeno. Outros livros pequenos geralmente ficavam unidos. Mas não tinha, assim, uma obrigatoriedade. Tem que ser separado ou não. Mas tinha que ser a palavra, né? E também em teologia sistemática, e aqui a gente vai mostrar um pouco os detalhes. Nos livros textos de vocês vão ver que havia todo um cuidado da preservação e também das novas cópias. Para se escrever o rolo, havia todo o cuidado, por exemplo, usando canetas adequadas, pessoas separadas, porque pensem vocês, irmãos, se hoje a gente já tem erro com a imprensa, com a digitação, imagina naqueles dias escrevendo palavra por palavra. Então, é aí onde nascem os escribas, que eram aqueles que dentro dos levitas e sacerdotes, eles se dedicavam exclusivamente ao quê? A fazer as cópias. Porque, irmãos, pense você, toda semana utilizando aquele rolo, chega uma hora que ele fica velho. Então, precisava ter novas cópias. Haviam reis que se convertiam, haviam sinagogas que também haviam necessidade. Então, tinham todo esse cuidado, né, de preservação. Mas não era todo mundo que tinha os rolos, tá bom? Vamos lá. Continuando. O grande rolo de Isaías, capítulo 53. Manuscritos do Mar Morto confirma que a Bíblia passou nos testes de fidedignidade. Cavernas de Qumran. Quem já ouviu alguma coisa sobre esse ponto? Quem já ouviu sobre os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto? A irmã já ouviu, irmã? Irmão Júnior já ouviu? Já ouvi. Já? Bom, o Dione e o Gil já ouviram também, né? Nós já comentamos em aula. Então, vou dar uma síntese bem rápida sobre isso. O que são
os manuscritos do Mar Morto, irmãos. Vocês vão se lembrar que existiram entre os judeus um grupo que habitavam nessa região de Qumran, que eram chamados de essênios. Quem eram os essênios? Eram os dissidentes que deixavam Jerusalém e as grandes cidades daqueles dias. E por eles acharem que essas cidades estavam em pecado, eles se dirigiam para o deserto e lá eles viviam no deserto, buscando a Deus. Esse grupo de essênios, eles se perpetuaram durante algumas gerações. E o que acontece? Como eles eram muito piedosos, uma das coisas que eles faziam era essa questão de estudar as versões, estudar a Bíblia. E passaram-se os séculos, é claro que depois, mais para frente, a gente vai entrar nos detalhes sobre os essênios. Eles também tinham seus erros, tinham seus exageros, tinham suas profecias, tinham as suas profetadas. Não era um grupo assim tão piedoso como era um grupo dos profetas. Mas foram um grupo que, literalmente, eu diria, fez com que os judeus, principalmente os líderes religiosos, repensassem um pouco na sua fé. Porque nos dias dos essênios, realmente, o grupo religioso, eles tinham se perdido. A institucionalização judaica, da fé judaica, tinha se padronizado. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Quando Jesus começa o seu ministério, não tinha os fariseus, os saduceus e os escribas. Esses judeus, saduceus e escribas deram apoio a Jesus ou foram oponentes a Jesus? Se opôs. Se opôs. Então, não era para ser assim. Esse grupo de líderes religiosos era para apoiarem Jesus. Então, o que mostra nesse grupo religioso? Que essa atitude hostil à verdadeira fé deixada por Moisés e Abraão, eles foram se distanciando dos verdadeiros ensinos. Mas isso não começou nos dias de Jesus, começou alguns séculos antes. Por isso que esse grupo de dissidentes, que eram os essênios, eles foram habitar em Qumran. E lá eles ficaram durante várias gerações. Bom, o que acontece? Só para eu dar um dado histórico aqui para os irmãos. Eles, durante essas gerações que ali ficaram, eles tinham muitos rolos. E esses rolos eles guardaram dentro de vasos e em cavernas. Como chegou uma época em que esse grupo que eram habitantes de Qumran foram dizimados, eles chegaram ao fim, certa ocasião, agora recentemente, isso em 1940, 1948, os historiadores em Israel compraram de um pastor de ovelhas uns pergaminhos. Um pastor de ovelha estava andando nas regiões de Qumran e tinha algumas cavernas e uma ovelhinha se perdeu no meio da caverna. E quando o pastor foi pegar a sua ovelhinha, lá dentro da caverna tinham vários vasos. Geralmente, lá em Israel, sempre foi assim. Quando eles encontravam vasos, etc., o que eles faziam? Eles já quebravam, porque tem vasos, então tem ouro, tem prata, tem coisas preciosas. Só que quando esse pastor pegou, viu que tinha um monte de rolo. É rolo de pergaminho. Ele pegou, quebrou, mas um ou outro ele pegou e levou para ele, levou para a cidade. Aí um historiador, vendo aqueles rolos do pastor, falou, quanto você quer? E aí deu um dinheiro para ele. Onde você achou? E aí essa é a história dos pergaminhos de Qumran. Porque esse historiador comprou por algumas dezenas de dólares e foi lá para as cavernas de Qumran e descobriu, chegou lá, tinha um monte de pergaminho quebrado, mas um dos pergaminhos que se permaneceram intactos foi o do profeta Isaías. Sítio arqueológico. Isso. Hoje, as cavernas de Qumran e a região de Qumran é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, irmãos. Olha que fantástico. Quando eles pegaram, em 1948, 50, pegaram o pergaminho do profeta Isaías, fizeram a prova do carbono 14, eles dataram que esse pergaminho era por volta do ano 100 a.C., ano 200 a.C. Ou seja,
quem colocou lá dentro daquela caverna foram os essênios. E aí pegaram o pergaminho de Isaías, de quase 2.000 anos de história, ou por volta disso, que estava preservado, e pegaram a Bíblia do profeta Isaías e foram checar. Vamos ver se está igualzinho? E o que aconteceu, meus irmãos? Estava idêntico às nossas versões, a tradição da igreja, a tradição judaica. O livro do profeta Isaías tinha sido perpetuado na história da igreja, e aquele pergaminho de 2.000 anos que estava na caverna estava batendo. E não era só o profeta Isaías, eram outros profetas. Por isso, o que acontece, irmãos? Aí chegam-se à grande conclusão. Se Deus usou pessoas para fazer com que essa tradição se perpetuasse por 2.000 anos, se isso aconteceu, né, com o profeta Isaías, na história do cristianismo, também aconteceu no Velho Testamento, na história de todo o Velho Testamento, ou seja, a maneira que se perpetuavam as Escrituras, o zelo. Isso foi uma revolução, isso é um assunto magnífico que dá para a gente estudar bastante. Hoje, até hoje, é o maior sítio arqueológico, existem documentos assim, irmãos, que ainda não foram traduzidos, os arqueólogos ficam boquiabertos, a própria cultura dos essênios, é fantástico tudo isso, conhecer sobre isso é maravilhoso, tá bom? Então, a gente só está falando sobre isso porque os manuscritos do Mar Morto confirmam que a Bíblia passou nos testes de fidedignidade, cavernas de Qumran. Tudo bem até aí? Compreenderam? Deu para esclarecer um pouco? Deu para dar uma luz? Sim. Estamos tratando desse assunto para mostrar que o cânon não é apenas algo que o homem preserva, mas é algo que Deus usa homens para preservar. Lembra que eu falei que a pauta não é humana, não é dos líderes, não são dos bispos, mas a pauta é do Espírito Santo? Sim. Tá bom? Tá dando para... Pois não, irmã. Passou por um teste de confiabilidade, né? Confiabilidade, exatamente. Pode falar, irmã Cleber. Pastor, então, esses livros, esse rolo que foi encontrado aí, eles dizem que tem um lugar em Israel, que tem um quarto que colocam esses livros lá dentro, e ninguém entra. É esse quarto que ninguém tem, a não ser o ministro, o presidente de Israel. É verdade isso? Não, muita besteira, irmã. Sabe por quê? Esses manuscritos do Mar Morto, hoje, com acesso à tecnologia, se a gente entrar aqui na internet, começar a saber onde estão os museus e for pesquisar, a gente acha a maioria deles. Tem muita coisa que é místico, é bobeira. Muita coisa a gente não sabe. Por exemplo, irmã, a quantidade de manuscritos, como é um sítio arqueológico, aí eu pergunto, por que não é gasto dinheiro com esse sítio arqueológico? Porque isso vai ser do interesse de quem? Do cristianismo e do judaísmo. Aí eu pergunto para vocês, trazendo veracidade disso, destaca-se o quê? O povo cristão e o judeu. Não é quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Em tese, seriam os cristãos e os judeus. Mas isso não é do interesse mundial, por exemplo. Está entendendo? Entendi. Não tem uma fortuna de status quo. O que está em pauta, e o status quo, é validando a nossa fé. Aí eu pergunto, você acha que o diabo vai querer destinar os seus mensageiros para gastar recursos com essas coisas? Claro que não. Por isso que nós, como cristãos, estudiosos, teólogos, a gente tem que gastar tempo com coisas que validem a nossa história, o cristianismo, as escrituras, o povo judaico. Por quê? Porque isso só prova que nós estamos fundamentados numa tradição muito sólida. Entendam, irmãos, quando eu falo tradição sólida, não é para dar um destaque à tradição, mas isso prova que a nossa história não é um conto de carochinha. Não foi alguém que recebeu uma revelação e do nada escreveu como é a história dos mormons. Que a nossa história, houve um profeta que falou para uma nação que se converteu, que se perpetuou em fatos, que se construíram templos, que se tiveram manuscritos, que nós estamos fundamentados. Isso tudo é assunto de fé? Mas é assunto de fé
baseado na história de um povo, que começa com Abraão. Estão entendendo, irmãos? Pastor, isso vai mudar? O pecador vai se converter? Talvez não, porque é o coração perdido, mas outros pecadores vão. Por quê? Porque isso só vai validar que a gente não está seguindo aqui algo de um lunático. Os fundamentos da fé, né? É os nossos fundamentos da nossa fé. Ou seja, nós temos um patriarca, nós temos os patriarcas, nós temos uma nação. Deus se revelou na história num povo. Deus levantou o Salvador do meio desse povo. Ele era judeu. Os apóstolos eram judeus. A igreja nasce nesse contexto. Ou seja, isso tudo é assunto de fé. É de fé, mas é magnífico para nós, entendeu? Por isso que é importante conhecimento bíblico, né? Exatamente. Porque você fica à mercê de ficar ouvindo alguma coisa, e se você não tem conhecimento, você vai acreditar naquilo que você ouve. Exatamente. Então, o que a irmã vai fazer, e os irmãos, se quiserem? Durante essa semana, pegam lá museus onde tem os manuscritos e os pergaminhos do profeta Isaías, de Qumran, e vão atrás. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que isso é conto da carochinha. Porque quando eu comecei a fazer, pela minha segunda vez, o meu mestrado lá no STBnet, nós tivemos eu tive o privilégio de ter 2 módulos com uma pós-doutorando da USP dos manuscritos do Mar Morto. Então, essa pós-doutora tem o doutorado e tem o pós-doutorado. Eu tive aula com essa é uma jovem brilhante. Ela, tanto a tese de doutorado dela, quanto os estudos dela, é tudo voltado para os manuscritos do Mar Morto, estudos baseados em Pesher. É a Clarice, a doutora Clarice. Fantástico. Então, o que temos de acervos dos sítios arqueológicos, da história dos essênios, de como eles viviam, de como eles preservavam os manuscritos, o que eles faziam, é fantástico. Isso tudo é história mundial. Não é revelação de profeta com barriga cheia, entendeu? Arqueologia provando a Bíblia, né? É a arqueologia provando a Bíblia, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então agora vamos ler aqui esse outro texto. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Os manuscritos do Mar Morto. Após uma revisão, a nova data para a descoberta do primeiro rolo de manuscritos é a de 1935 ou 1936. A partir de então, até o ano de 1956, muitos outros manuscritos, trava-língua, hein, pastor? Ele é trava-língua. Foram achados. Acredita-se que esses manuscritos sejam de datas diferentes, as quais variam do século III a.C. até o século I depois de Cristo. Não, primeiro disso, tá certo, depois de Cristo, tá certo. A maior parte deles foi descoberta... Desculpa, entrou uma propaganda aqui. A maior parte deles foi descoberta em cavernas de formação calcária em Qumran, situadas exatamente a noroeste do Mar Morto. A maioria dos pergaminhos é escrita em hebraico. O restante deles é escrito em aramaico e grego. Foram achados mais de 900 documentos, que correspondem a 350 obras distintas em suas múltiplas cópias. Muitos dos escritos bíblicos e extra-bíblicos estão representados em pequeníssimos fragmentos. Só em uma caverna foram encontrados 520 textos na forma de 15.000 fragmentos. Pastor, só uma pergunta aqui. Pois não. Então, na verdade, estava deteriorado, né? Não, é por causa do quê, pastor e irmãos? Né? Não. Por causa das pessoas que vão lá e vê que é manuscrito, joga fora. Eles querem ouro. E aí, vamos dizer assim, pensa assim, você é um pastor, você é leigo, você vê que é um texto, você acha que algum rico guardou lá, mas não tem utilidade nenhuma. Porque aqui em Israel tem muita coisa, só que eles não tinham noção arqueológica. Por isso que esse historiador e esse homem, eu não me recordo bem, que achou, quando vai ver e vão datar e vão provar, ficam surpresos, porque não foi deteriorado pelo tempo, até porque a caverna e essa região não chove, não tem umidade. E dentro da caverna, dentro de um vaso, tem o quê? Aquela manutenção, por isso que houve a preservação. Agora, lembram que na aula passada eu falei que entre os historiadores,
Quando eles pegam 3 cópias de uma obra, eles já validam aquilo como fato. Olha a quantidade de descobertas, a quantidade de cópias. Magnífica, né? Tá bom, meus irmãos? Eu vou parar a gravação aqui, que já deu 1 hora, e vou abrir um novo link, tá bom? Tudo bem? Ok. Combinado.